Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho da pescaria no inverno nos pesqueiros, tá? Com essa entrada de frente fria aqui tá ficando bem difícil a pescaria, né? Ainda mais que esse dia entrou uma frente fria bem fria mesmo. Deixou a água bem gelada. Pra quem gosta de pescar, não consegue ficar sem pescar assim como eu. No inverno assim já é um pouquinho mais desafiador, né? Um pouquinho mais difícil, o peixe fica mais lento. Tá, então a gente vai dar umas dicas aqui. Pra quem gosta de pescar o tamba, o pacu, né? Agora de superfície eles já ficam um pouquinho mais lento, né? E eles tentam ficar onde a água ainda tá mais quente, que geralmente é no fundo. Então já fica um pouquinho mais complicado de pegar eles, né? O negócio no frio é a insistência, pessoal, tá? Sempre quando chegar essa época eu tento fazer assim, pessoal, pra fazer a pescaria, né? Tentar meia água, tentar fundo. Se tiver subindo em cima a gente tenta também, né? Só que os peixes começam a ficar bem mais devagar, né? Então o que acontece? No verão os peixes comem bastante. Eles estão com metabolismo alto, então eles vão correr atrás bastante da isca, né? E pegar. Aí quando fica inverno, além deles ficar com metabolismo mais devagar, o que acontece é que eles não têm tanta disputa, né? Não é todos os peixes que vão atrás da isca, né? Aí a pescaria tende a ficar bem mais lenta também, né? Bem mais devagar. O que acontece é que o peixe também fica mais difícil de pegar. E ele como ele vai comer devagar, ele vai olhar tudo que tá em volta, assim, né? Não é igual no verão que o peixe vai vir atacar com rápido, né? Então ele vai atacar mais lento. Então quanto mais sutil tiver o sistema nessa época, pessoal, é melhor, tá? A gente já fez vários testes. Principalmente com boia, ó, pessoal, tá? Essas boias são as boias de pino, tá? Teve um dia que eu fui pescar e tava usando uns pinos grandes, tá? E o peixe não tava pegando, tá? Mas era um pino maior. O que acontece? Quando ele puxa aqui, como é inverno, ele acaba sentindo e ele acaba soltando, tá, pessoal? Então nessa época a gente recomenda usar uns pininhos aqui mais sutil, tá? Mais levinho, que ele vai sentir menos na hora de tombar, de afundar, tá, pessoal? Essa é uma dica pra boia, tá? Mas além disso, eu vivo fazendo também vários testes, né? Então, outro teste que eu vi bastante diferença é o chicote, pessoal, da frente. No verão eu costumo usar a linha 0,45, pessoal, na frente, tá? Para essa pescaria de superfície. Eu tentei usar a linha 0,30, então vou abaixando 35 mais ou menos. Você vai baixando a bitola da frente e tem mais ação, pessoal, nessa época do ano, tá? Então o que a gente faz? Diminui a boia, eu diminuo a bitola da frente também, né? Que é a parte do chicote, né? A gente deixa mais ou menos 35 que eu tô usando agora. E pelos andar assim a gente percebe que tem mais ações assim, tá, pessoal? A isca também, pessoal. No verão, quando eu uso tipo raçãozinha assim, tá? Eu uso o Shinu geralmente 8, 9, nessa medida, pessoal. Agora, se for pescar com raçãozinha, tenta dar uma diminuída. Um Shinu mais ou menos 5, 6, tá? Que já fica um sistema bem mais sutil. Tá dando bastante diferença, pessoal, tá? Então quanto mais sutil tiver o seu sistema nessa época, é melhor. Os peixes acabam batendo mais. A gente já fez bastante teste, tá, pessoal? E dá diferença mesmo, pessoal. Uma outra dica, pessoal, que a gente testa bastante agora, pega com bastante isca natural, né? E geralmente massa, assim, também dá muita diferença. A gente procura deixar ela um pouco mais macia, né? Um pouco mais molinha. Aí eu também vou fazendo os testes do tamanho, pessoal. De dia para dia dá bastante diferença, tá? Então sempre pode ser até a mesma isca, mas você vai também
vai tentando diminuir e aumentar, tá? A sua isca natural, se for massa ou essas outras coisas, tá? Você vai tentando mudar o tamanho da isca. E se for massa, tentar deixar mais molinho assim, tá? E vai mudando, pessoal, porque inverno é isso mesmo. Você tem que ir mudando o sistema, tá? Até achar o peixe. E o que a gente faz também, quando não dá ação assim na meia água, é trocar... Desculpa. O que a gente faz também é trocar bastante altura, tá, pessoal? Sempre você vai mudando, ou usando duas varas assim com metragem diferente, tá? Pino com 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, dependendo da fundura do lago até 2,5 metros. Você vai alternando bastante até você achar o peixe, tá, pessoal? Em inverno você tem que mudar sempre o sistema para conseguir achar os peixes. A gente faz também bastante a pescaria nessa época de fundo. Pode ver que bastante gente está fazendo agora a pescaria de fundo, né? Bastante influenciador, né? A gente que grava vídeo assim. Porque a gente mostra que tem mais ações agora no fundo também, né? As massas brancas agora elas estão bem altas, tá, pessoal? Pegando bastante peixe. E funcionando bem. Massa branca, salsicha, fígado. Aí você vai variando também bastante, tá? Pra sempre conseguir o resultado. E nessa época também, pessoal, se você for pescar os peixes redondos, sai um pouco mais de pacu, tá? Nessa época, pessoal, tá? Porque o tambacu ele já é um híbrido, né? Com o tambaqui, que é um peixe amazônico. Por isso que dá essa diferença. O pacu ainda fica um pouco mais ativo. Mas pega a tamba também. E nessa época às vezes saem os grandões também, pessoal, tá? O negócio é aquilo que eu tô falando, é insistência nessa época, pessoal. Sempre que a gente tá indo pescar, a gente tá fazendo vários sistemas também, vai fundo, vai pino. Às vezes no fim da tarde, pessoal, ainda sobe peixe, tá? Nessa época do ano também é comum os peixes subir de tardezinha assim, quando a água começa a esquentar um pouco mais, eles comem um pouco mais, tá, pessoal? Então é bom tentar ir em dia um pouco mais ensolarado nesses dias assim, pessoal, que funciona mais. Mas não é que não pega peixe, mas você tem que ir trocando o sistema até achar o peixe. Tem que ter um pouquinho mais de insistência do que no verão, né? Pra gente que é do canal, a gente gosta de pegar todas as espécies de peixe, pessoal. Então a gente parte pra tilápia, parte pra carpa, né? Então dá pra você tentar outra modalidade de pesca, outras espécies de peixe nessa época, pessoal, tá? E também é bem divertido a pesca, tá? Pode ser que o pacu não aparece, o tambacu não aparece, o peixe redondo não aparece, mas de vez em quando você consegue pegar um peixinho de couro, que também já fica um pouquinho mais devagar, mas sai tilápia também, né? O importante é estar pescando. Aí nessa época de inverno é assim mesmo, você tenta mudar um pouquinho o seu jeito de pescar e tenta conhecer os outros tipos de pesca também, pessoal, tá? Ou a pesca de tilápia, que também é divertida também. E as outras modalidades também. Eu ainda gosto de pescar bastante com fly caipira lá, que eu já mostrei bastante vezes no canal assim, pessoal. Dependendo do pesqueiro, pega bastante tilápia. E pra quem gosta também, essa é uma época boa pra pegar as carpas cabeçudas, pessoal, tá? É só você comprar suas pastilhas, suas massas lá. Ela é um pouco gosmenta, mas é gostoso de pescar carpa também, pessoal. Todas as espécies são divertidas de pescar. Dependendo do pesqueiro muda, tá, pessoal? Tem pesqueiro que ainda tem um pouquinho mais de movimento, tem uns que tem um pouquinho menos, tá? Varia bastante. Então essas foram as dicas de inverno, pessoal, tá? E agora eu vou falar algumas iscas assim que ainda funcionam bem, isca natural, tá? O pessoal geralmente nessa época, o pessoal usa bastante minhoca-sul, tá? Salsicha, massa, pessoal. Essa época a gente tenta usar as massas um pouquinho mais fortes, tá? Então sempre tento misturar um pouquinho com a P40, que é uma massa com um pouco mais de proteína, tá, pessoal?
A massa branca também, que agora tá fazendo sucesso, tá pegando bem no fundo. E também você pode usar ela também no pino também, pessoal. O que eu percebi nas massas brancas também, pessoal, é que cada marca é diferente uma da outra, tá? A gente já testou várias marcas. Uma tem um pouco mais de cheiro de queijo, uma tem mais puxado pro doce. É, quando você pega nela assim, você sente a diferença de uma para outra, tá? Então dá pra você fazer o teste de algumas marcas da massa branca. Tá? A gente já testou bastante, né? A gente pegou em quase todas, tá, pessoal? Aí vai a gosto de vocês. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Até a próxima.